salmo que talvez é o salmo que é mais conhecido na Bíblia Sagrada, que é o Salmo 91. Salmo 91. Vamos ler juntos, tá bom? Eu gostaria que você me ajudasse a ler. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza. Tu és o meu Deus, em quem eu confio. O verso 3, a igreja pode ler, por favor? 1, 2, 3 e... Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que sopra ou que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assole ao meio-dia. O verso 7, a igreja pode ler? 1, 2, 3 e... O verso 8 é a atitude que os cristãos deveriam ter no momento de guerra. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a tua morada. Nem o mal lhe sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem aos seus respeitos, para que guardem você de todos os seus caminhos. Verso 12, a igreja, me ajuda, por favor. 1, 2, 3 e... Você pisará o leão e a cobra, e os esmagará com o pé, o leãozinho e a serpente. E o verso 14, que está intrinsecamente colado com o verso 1, para a gente terminar. 1, 2, 3 e... Você sabe que a maior guerra que nós enfrentamos não é a guerra da Rússia com a Ucrânia, e nem tampouco a guerra de Israel com Hamas. Existe uma guerra acontecendo em todos os momentos, e essa guerra, ela é espiritual. O que você vive no físico é reflexo das batalhas que você enfrenta todos os dias. E por isso eu quero me ater a um tema simples que diz: vencendo o mal. Fala: vencendo o mal. Pelo poder de Deus. Deus ainda tem poder. Deus ainda libera poder. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o livro de Salmos é um dos livros bíblicos considerados como um livro poético, juntamente com o livro de Provérbios, o de Cantares e o de Salomão. Esse livro ele é composto por 150 cânticos de diversos autores. 73 destes poemas foi escrito pelo salmista Davi. E cada salmo é uma expressão de uma vida de conhecimento de Deus. Você não sabe, mas a tua história poderia se tornar um salmo para o futuro. Deus não te trouxe à terra para você ser uma pessoa que não vai ter a sua história contada. Tudo depende de como você vive. Deus te escolheu. E se Ele não te escolhesse, você não estaria aqui ouvindo essa mensagem. Deus não manda recado para ninguém. Ele fala pessoalmente, particularmente, internamente. Amém ou não? Audivelmente. Porque Ele está vivo. Cada salmo, ele expressa a alma dos seus autores. Eu gosto de Charles Spurgeon, porque ele diz uma frase interessante. Ele disse assim: mística tristeza pesa em meu espírito ao contemplar o tesouro do rei Davi. O tesouro do rei Davi não era quanto ouro ele tinha dentro do palácio, mas era quanta vida ele tinha com Deus. E o resultado da sua vida com Deus deixou um legado, que quando nós lemos ainda gera a presença de Deus onde nós estamos. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus aí, por favor.
Sabe, o livro de Salmos nos instrui para nós vencermos em dias difíceis. Charles Spurgeon diz que o livro de Salmos, ele nos prepara e nos dá asa e também nos dá voz, porque em momentos de guerra ele vai te ensinar a voar, e em momentos de alegria ele vai te ensinar a cantar. O livro de Salmos expressa, como eu disse, a alma dos seus autores derramada perante a presença do Senhor Jesus. Sabe que eu cresci num lar católico, eu estava conversando um pouquinho com o pastor e eu vi a Bíblia desde pequenininho na porta de casa. Mamãe era uma católica daquela roxa e tinha um biblião, né? Não sei se alguém veio e conhecia aquelas biblionas douradas. E era cada semana um salmo. Era o Salmo de 23 e na outra semana era o Salmo 91. Os únicos salmos que mamãe abria, mamãe falava que espantava o mal-olhado. Sabe, o livro de Salmos não é para espantar mal-olhado. O livro de Salmos é para você se encontrar lá. Porque homens como eu e você passaram pelas mesmas tentações, passaram pelos mesmos problemas e deixaram o exemplo de como nós vencer no dia mal. Esse livro é poderoso. Por isso, vamos para a mensagem. Quando eu li esse texto, eu descobri algumas verdades importantes no livro de Salmo. Quando você desfruta do conhecimento do coração de Deus, Deus quer revelar o seu coração para o povo. O problema é que nós estamos preocupados com coisas e Deus está preocupado com gente. Ai, meu Deus. Sabe, o primeiro versículo, ele revela uma condição para se desfrutar do melhor de Deus. Deus pega o pobre do monturo, diz a Bíblia, e faz ele se assentar em meio aos príncipes e princesas. Diga assim comigo, faz ele se assentar em meio aos príncipes e princesas. Mas você já pode imaginar o príncipe com mente de mendigo? Quando Deus pega o pobre, é porque esse pobre quis Deus. E todos aqueles que entram na presença de Deus nunca saem da mesma maneira. Ninguém ganha de Deus na arte de surpreender. Querido, eu passo tempo com Deus no meio do mato. Às vezes eu falo, hoje eu vou sair daqui, vou ficar... Eu aprendi uma expressão essa semana e eu não sabia que eu fazia isso. Eu falei, aonde eu estiver, o sol não vai adorar primeiro. Porque eu quero, quando o sol chegar, eu já estou tocando a minha harpa na presença do Senhor Jesus. Mas quanto mais eu procuro Deus, mais eu descubro que eu não tenho, que eu não sou e que eu não posso. É Ele quem tem, é Ele quem faz e é Ele quem pode. E é por isso que esse salmo começa com um artigo indefinido. Diga comigo, artigo indefinido. Que quer dizer aquele. Aquele está também relacionado ao brasileiro, ao português, ao espanhol. Qualquer pessoa é um artigo indefinido. Deus não catalogou uma classe de pessoas. Ele disse, aonde tiver alguém que tomar essa condição de fazer de mim o seu esconderijo, ele vai encontrar descanso. Não importa, e por isso que ele disse, aquele que habita, fala, o Senhor é mais do que aquele que responde às tuas orações. Ele é a tua morada. E é por isso que ele disse, aquele que faz do Senhor o seu esconderijo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio. Quando Deus me deu essa revelação, eu estava dentro do avião, voltando da Espanha, estava numa depressão muito grande, 4 anos depressivo, não sabia o porquê. E Deus disse assim, eu quero te ensinar a lei dos refugiados. Porque tem muita gente que não consegue avançar na minha presença. Eles se refugiam, mas não entendem o princípio de estar refugiado. Se você pegar um refugiado político, ele tem que deixar a sua família. Ele tem que deixar o seu bairro. Ele tem que deixar a sua nação. Ele tem que deixar a sua história. E quando ele chega na nação que o refugia, ele precisa entender a mente da nação que o refugia. Ele precisa entender os princípios da nação que o refugia. Então estar refugiado em Deus é muito mais do que pedir. É deixar a velha natureza. É deixar a velha história. É deixar a velha vida para entrar em um novo propósito. Para entrar em um novo modo operante de vida. Essa é a condição daqueles que se refugiam em Deus. Tem a mente nova. Tem um coração novo. Tem a palavra nova. Tem atitudes novas. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele que faz isso, o Senhor se torna.
uma sombra. Isso quer dizer, diga assim comigo, aonde você for, Ele vai. Se fizer sol, Ele vai te refrescar. Amém ou não amém? Primeiro, é uma condição. E você está livre de fazer ou não. Mas toda condição vem carregada de uma promessa. Deus não daria uma condição se Ele não quisesse te abençoar. Tudo que Deus criou não foi para Ele, foi para nós. Deus não precisa de nós. Deus é o único ser autoexistente e autossuficiente que não precisa de ninguém. Se você olhar para o céu, você não vai ver um Deus com depressão, dizendo assim, não tem que ninguém que me adore. Não, querido, lá tem míriades e míriades e milhares de anjos, todos os dias dizendo o que muitas vezes eu e você não diz. Santo, santo, santo. Deus não está em depressão. É que quando Deus criou você, Ele quis compartilhar do que Ele tem com você. Ele quis compartilhar comigo. Mas para que nós participemos da sua natureza, Ele cria uma condição. Ele diz, você tem que escolher. As pessoas não entenderam, no Antigo Testamento, vem o Senhor Jesus e disse assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque a condição é que uma vez que você faz do Senhor o seu lugar secreto, a Bíblia diz que nenhum mal vai te atingir. Está escrito no verso 9 e 10. Nenhum mal vai te atingir. Porque você fez do Senhor o seu refúgio. Você fez do Senhor a sua morada. Você fez do Senhor a sua torre forte, a sua fortaleza, a sua proteção. Ele é fiel. Ele é verdade. Quando Ele fala, está falado. Quando Ele decide que ninguém vai tocar em você, não tem anjo no céu, homem na terra, nem demônio no inferno que tocará em você, irmão. Então aqui nós entendemos algumas coisas importantes. Se você está passando por algum momento difícil, entenda, não são as pessoas. Talvez é o mal que se levantou e você não está conseguindo discernir. E Deus está te dizendo, eu vou te dar umas ferramentas para você vencer esse mal hoje. Amém ou não amém? Então diga assim, vencendo o mal pelo poder do secreto. Fala, ninguém que entra no secreto com Deus sai de lá derrotado. Diga assim para o teu irmão, você sabia? Fala para ele, você sabia? Fala para ele. Jesus não venceu na cruz. Jesus levantou do Getsemane vitorioso. Quando Ele saiu do secreto, o secreto te qualifica. O secreto te prepara. O secreto te leva para perto de Deus. O secreto traz o céu para onde você está, irmão. Esse salmo foi escrito por Moisés no final da sua vida. Moisés já era velho. E Moisés, no Antigo Testamento, era um homem que sabia e conhecia muito bem de lugar secreto. Moisés desfrutava do poder secreto com Deus. A Bíblia diz que uma vez Moisés ficou 40 dias no secreto com Deus. Lá em Êxodo 34, verso 28 e verso 29. E a Bíblia diz que o secreto até te dá capacidade para você não comer e não beber. Porque durante 40 dias ele não comeu e não bebeu. Então diga assim para o teu irmão, Deus não age, Deus reage. Moisés subiu para ficar com Deus. Fala, Moisés subiu para ficar com Deus. E desceu com um legado para a humanidade. Então o que você está procurando, talvez você não entendeu, está em Deus. Lá tem livro que não foi escrito. Tem louvor que não foi cantado. Tem vitórias que estão lá te aguardando. Mas o segredo não é o livro, não é a vitória, é fazer do Senhor as suas delícias. Faz sentido ou não? Outra coisa,
Moisés, além de subir, ele gostava tanto da presença de Deus, que ele pegou uma tenda e fazia a tenda do encontro. Ele queria a presença de Deus. Porque quando você prova, alguém que provou não é normal. Alguém que provou não é... Olha para mim, eu não estou falando aqui para te emocionar e nem para parecer grande, mas é a vida que eu vivo. Meu pai me pôs para fora de casa com 11 anos de idade. Era uma pessoa completamente frustrada, tinha vergonha de falar em público. E eu estou aqui pregando o evangelho para você. Porque quem encontra Deus, fala, quem encontra Deus, encontra a sua identidade. A sua identidade, irmão, a sua identidade não está em um curso de um coach. Eu não tenho nada a ver com isso, por favor. A sua identidade não está atrás de uma faculdade. A quem você nasceu para ser está na origem, que é Deus. E quando você vai buscar, você sai de lá com a sua identidade. Talvez durante toda a tua vida você viveu coisas que os homens disseram que você deveria viver. Você está sob pressão das palavras do seu pai, da sua mãe, e isso não te deixa avançar. Jesus está dizendo, entra no lugar secreto. E você vai ver como você vai sair de lá. Um dia Jesus perguntou assim para Pedro, ou para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Fala assim, a maioria, fala a maioria. Sabia o que as pessoas diziam. Então fala assim para ele assim, ó, quem anda segundo a informação da multidão não tem a revelação de quem Jesus é. Porque está todo mundo dizendo aí, ó, que o Senhor é. Porque os outros, tem um monte de gente assim na igreja. Mas a Bíblia diz que tinha um cara que era iletrado. Jesus olhou e falou assim, e vocês? Já que vocês sabem a informação do povo, eu quero saber o que vocês pensam de mim. Um silêncio tomou conta do povo. Porque quem vai pela cabeça dos outros nunca terá a revelação de Jesus. Jesus está no teu quarto te esperando. Um homem levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou e disse o quê? Bem-aventurado é tu, Simão Bar, filho de Jonas. Porque não foi carne ou sangue. Você tem um pai. Nem teu pai te revelou isso. Mas foi o meu pai que estás no céu. E eu te digo a ti, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Olha só, eu te digo a ti, tu és Pedro. Quando você descobre quem ele é, ele revela quem você nasceu para ser. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus, por favor. Aleluia. Sabe que Moisés, ele ficou tão apaixonado pelo perfume de Deus, pelo sabor de Deus. Porque é assim, querido, quando você prova, você viaja para onde você descobrir que está tendo um avivamento, você quer ir lá porque é bom. É, não é? Tem uns profetas aqui, você sabe disso, não é, pastor? É, não é? Está acontecendo lá na China. Se você não tem dinheiro, você começa a falar, irmão, empresta porque eu tenho que ir lá, porque eu sei o que é aquilo. Moisés ficou tão apaixonado que Moisés disse assim, Senhor, Êxodo 33, 18, eu quero mais. Eu posso te pedir uma coisa, assim? Mostre-me a tua glória. E o Senhor disse assim, você quer ver minha... Gente, hoje eu não vejo as pessoas querendo mais ver isso, pastor. As pessoas querem ganhar dinheiro. E não é pecado ganhar dinheiro, não. Que Jesus te dê muito dinheiro. Mas lembra que Ele vai te abençoar juntamente com Ele. Porque se Ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com Ele. Ele quer ser parte do negócio. Todas as coisas. O problema é que a gente coloca Deus de lado. Moisés só queria a presença de Deus. Falou, me mostra. Porque eu sinto o cheiro. Eu sinto o sabor. Isso queima dentro de mim. Isso me impulsiona a te buscar. Mas eu quero mais, me mostra a tua glória. Eu imagino Deus dizendo assim, rapaz, esse camarada é incrível. Ele falou, preciso criar um meio da humanidade me ver. Aí falou, sobe em cima da rocha. Sobe aonde? Sobe aonde? Eu vou ferir a rocha. E você vai olhar pela... E um dia, lá na frente, alguém disse assim, mostra-nos o Pai, Jesus. Jesus disse, eu estou com vocês há tanto tempo. E vocês me perguntam isso. Quem me vê a mim? E Paulo vem e revela.
Ele é a rocha ferida de Deus. Ele é o caminho do secreto para você ver a Deus. Consegue entender isso? Consegue entender isso? No secreto você descobre o que Deus tem para você. É no secreto. Faça do seu quarto o jardim particular de Deus. Ai, meu Deus do céu. Pastor, o que é o lugar secreto? Sabe, no livro Segredos do Lugar Secreto de Robert Surgeon, ele diz uma coisa incrível. Ele diz que o secreto é o portal para o trono de Deus. Quando você entra no secreto, você entra em um outro lugar. Deus está te esperando lá. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. E quem entra lá prova do céu. E quem provou do céu não se acostuma com as coisas da terra. Não se prostitui, não se vende, porque provou o céu. Olha para o teu irmão e fala, não se vende. Porque quem se vende é porque tem preço. E quando você passa a provar do céu, você deixa de ter preço e passa a ter valor. Você tem valor. E para chegar lá nesse lugar, o que eu tenho que fazer? Fala assim, eu só preciso fechar a porta. O problema é que a gente tem muita porta aberta. Por que Jesus falou entra no teu quarto e Ele não falou entra na tua sala? Por que Jesus falou entra no teu quarto e não falou entra na cozinha? É porque no quarto, quem é que tem aqui um sapato caro? Levanta a mão. Quem tem um batom caro? Levanta a mão. Quem tem um carro caro? Levanta a mão. Quem tem uma casa cara? Levanta a mão. Quem dorme com a casa em cima da cama? Levanta a mão. Quem dorme com o sapato caro em cima da cama? Levanta a mão. Quem dorme de batom caro? Levanta a mão. É porque no quarto as coisas perdem o valor. E aparece quem você é. Quem está entendendo aí? Diga glória a Deus, por favor. Deus quer que você entre lá. Porque o dia que você entra lá, as coisas vão mudar. Encontre o seu lugar secreto. O seu lugar secreto, sabe, pode ser no teu quarto, pode ser dentro do carro. Eu vou para o meio do mato, eu fico no meu escritório. Às vezes eu estou andando na rua de madrugada. É o meu lugar secreto. É dentro do avião, é dentro do trem. É o meu lugar secreto. Porque o lugar secreto te ativa e você entra no celestial. Amém ou amém? Quantos querem provar do secreto? Então fala para o teu irmão, fala assim, encontre o teu lugar secreto. Se você encontrar, você vai provar do Senhor Jesus. Ele disse, aqueles que habitam no esconderijo. É um esconderijo. Fala, esconderijo do abismo. Fala, construa. O altar precisa ser construído dia a dia, mês a mês, hora a hora. Querido, eu não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Porque não é uma questão de você falar, é uma questão de você desejar. Sabe, porque tudo que você põe no coração você realiza. O problema é que a gente tem uma ideia. E é por isso que Paulo disse, ouça todas as coisas, retém o que é bom, o que não presta, joga fora. Não deixa cair no coração, porque uma vez caído no coração vai dar fruto. E Jesus quer estar no centro do teu coração, irmão. Construa esse lugar. O lugar secreto é onde as vozes do mundo perdem a potência, o alto-falante de Satanás fica mudo e você só ouve o coração de Deus. No lugar secreto, Satanás não pode te dizer você não vale nada, porque no lugar secreto você vale tudo. Então seja intencional. Segundo lugar, se você quer desfrutar desse poder, descanse. Fala descanse. Fala assim, ó. Fala, descansa. Porque o lugar secreto te dá descanso. Outro dia nós estávamos com tantos desafios para pagar o aluguel da igreja. E eu estava assim. E um jovenzinho olhou e falou, pastor, como que o senhor faz? Eu falei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Descansa. Descansa, descansa. Se você está no secreto, descansa. Ele vai se levantar. Amém ou não amém?
Não tem como permanecer no lugar secreto ansioso. E tudo que o inimigo quer é que você esteja ou no passado ou no futuro. Porque ele sabe que quem está no presente está governando. Você não pode acessar o ontem. E o amanhã é um talvez. Não existe. Porque o amanhã quando chega é o quê? Hoje. Então vivo hoje, irmão. Quem aqui está respirando? Adore a Deus hoje. Faça o lugar secreto. Mas pastor, amanhã é outro negócio. Quem está entendendo, diga amém, por favor. O lugar secreto é para você silenciar todo ruído externo e interno. Quantas vozes estão falando dentro de você agora? Talvez você entrou aqui dizendo, eu não sei o que eu vou fazer. E Deus está dizendo que você deve fazer. Pastor, é porque você não sabe o que eu deixei lá sim, mas Deus está aqui falando que quando você chegar lá as coisas vão estar mudadas. Alguém está entendendo? Não tem como desfrutar do lugar secreto agitado. Porque Deus é calmaria. Deus é o quê? Equilíbrio. Quem olhava para Jesus via a sabedoria andando. Hoje nós estamos perturbados. E quando você for para o lugar secreto, por favor, leve um caderno e uma caneta. E faça o que Jesus disse. Você tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. E lugar secreto é lugar de... Se Moisés só falasse no lugar secreto, ele tinha descido com as tábuas da lei. O problema é que a gente só quer falar. Então dá uma ordem de comando para a tua alma hoje e fala assim, cala-te. Fala assim, por que você está abatida dentro de mim, ó minha alma? Davi era um homem intencional, gente. Eita glória! E para isso você precisa confiar totalmente em Deus. E por isso o salmista diz assim, ó, tu és o meu refúgio. A morte estava chegando para aquele homem. Era o final da sua vida. Mas tinha uma robustez no seu interior. Dizendo, não é a morte o meu refúgio. É o Senhor que é meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Deus em quem eu confio. As minhas pernas estão bambas, estão velhas e não estão me obedecendo. O meu braço talvez eu já não consigo, mas a minha confiança em Ti continua firme. Alguém está entendendo? Diga amém. O lugar secreto é um lugar de refúgio em Deus. E lá você vai estar seguro. Nós moramos na Suíça há 24 anos. E lá era um centro, o pastor Paulo Henrique morou lá, sabe muito bem. Na cidade onde a gente mora, tinha 33 prostíbulos. Quantos? A nossa igreja era embaixo da ponte de suicídio. Eu era o presbítero da igreja, sonoplasta. Só gostava de um monte de vigília, pegava meu cavaquinho, porque eu não podia tocar cavaquinho na igreja. Aí eu pegava e saía escondido e ia lá para o meio do mato, ficava a noite inteira. Quando vinha a ceia, eu falava, eu pequei, Jesus. Porque não pode tocar cavaquinho, eu toquei lá no monte. Quando o pastor olhava para mim, eu falava, pastor, ih, Deus revelou para o pastor, misericórdia. Porque crente é assim, né, irmão? Crente, ele vive para agradar a Deus. Aí um dia, passou um apóstolo por lá. E como eu hablo espanhol, minha esposa fez uma comidinha, o pastor falou, seja o guia dele aí. Inclusive, eu quero fazer um convite para vocês ir lá visitar a gente, a pedir para o pastor ir lá, por favor. E eu faço guia, levo todo mundo para conhecer os lugares lá, né? E aí, quando eu estou levando ele, ele falou, preciso ir na tua casa. Eu tinha escondido o cavaquinho debaixo da cama. Ele falou, preciso ir no teu quarto. Eu falei, que cara abusado. Fala assim, Deus, quando você faz dele as tuas delícias, Ele cura os seus traumas. Ele chegou, entrou no meu quarto, a gente recém-casado, quarto novinho, tirou o sapato, deitou na minha cama e falou, senta aqui, no chão. Falei, na minha mente eu dizia, que cara folgado. Ele fez o que eu sempre sonhei que meu pai fizesse. Ele coçou a minha cabeça.
e disse: Deus te tirou do Brasil e te trouxe para cá. Você vai ser um pastor nesta cidade. A sua igreja vai ter africanos, suíços, portugueses. E como prova, ele disse que ele recebe quando você pega o instrumento que está embaixo da sua cama e... Ele calou os meus temores. Aí eu pego cavaquinho todo dia, até na igreja, de vez em quando, ó, toco cavaquinho. Sabe, então conheça a Deus profundamente. É isso que Deus quer, que a gente conheça Ele profundamente. Antes era impossível, mas Ele feriu a rocha. Agora você tem acesso para entrar lá. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Por favor, por favor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Altíssimo, fala a sombra do Altíssimo, fala a sombra do Todo-Poderoso, fala a sombra do Senhor, fala a sombra de Jeová. É o que ele está dizendo aqui. Vamos entender? Quando você vai para o secreto, você tem uma visão mais profunda de Deus. E os nomes de Deus começam a ser revelados para você. Porque para cada ocasião Deus se revela de uma maneira. Se você está precisando aqui de provisão, Ele continua sendo Jeová Jireh. E aqui, a primeira palavra que aparece é Altíssimo. Fala Altíssimo. É El Lion, aquele que habita a sombra do Deus Todo-Poderoso, descansará. O nome Elion é mais forte do que qualquer outros deuses que você já ouviu falar na história. Você vê Israel atribulado, irmão? Você vê algum judeu atribulado? É porque eles descansam. Depois o que aparece é El Shaddai. Fala El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. É o todo-suficiente. E ele diz que o termo todo-poderoso, esse é o nome usado pela primeira vez em Gênesis 17:1. Quando Deus aparece a Abraão e lhe faz promessa, Deus prometeu lhe fazer uma grande nação. Quem pode abençoar alguém com aquilo que não tem? Você tem uma bênção dentro de você, porque foi aquele que é abençoador colocou. E ele disse, e para que isso aconteça, se tem aqui estéril, se prepara, porque eu carrego comigo a semente da fertilidade. E lá em nossa igreja já são pelo menos uns 30 bebês que não podiam nascer. Então coloca a mão na madre aí e recebe. O Deus Todo-Poderoso está passando por aqui nesta... E a madre vai abrir. A madre vai abrir e o nome de Jesus vai ser glorificado. E eu vou profetizar, não vai ser artificial, vai ser carne da tua carne, sangue do teu sangue e osso do teu osso. Quem recebe isso aí, diga glória a Deus. Outro nome que aparece é Jeová, fala Yahvé. Ele fez do Senhor, como está escrito com letra maiúscula, fala letra maiúscula. Não está escrito com letra minúscula. Quer dizer, eu sou o que sou. Vamos pegar um jargão pentecostal, mas que é uma realidade. Deus olhou para Moisés e falou assim, ó, eu sou o que sou. Mas que Deus que eu for apresentar, Deus? Fala que eu sou o que sou. No hebraico é assim, ó, o que você apresentar eu serei. Não entendeu? Quando você for lá na serpente, eu serei a serpente que vai engolir a serpente. Quando você for na beira do rio, eu serei o cajado. Quando você estiver no meio dos inimigos, eles não tocarão em você, porque eu serei a coluna de fogo. Eu serei a coluna de fumaça. Eu serei a água no deserto. Eu serei os cordonizes. O que você precisar, eu serei. Mas tem uma ideia aqui. É para aquele. Não é para qualquer um. É como Deus dizendo, Moisés, enquanto você for comigo, eu serei contigo. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho mais 10 minutos. Eu vou encurtar. Deus está te dando armas aqui hoje. Faça um compromisso de encontrar, de descansar,
de confiar e conhecer. Você deseja fazer um compromisso com Deus no secreto? Aqui quem deseja? Eu gostei do pastor Davi e eu gosto do bispo porque nós somos meio chapados por Deus. Ele falou assim, sabe que não, nós temos um negócio aqui que às 6 da manhã, na semana da ceia, todo mundo tem que orar. Eu falei, eita Jesus. Só crente chapado pelo Espírito Santo sabe o que é isso, né, irmão? Tem alguém chapado pelo Espírito Santo aqui? Você entendeu quem Ele é? Só que quando você descobre Ele, tem bênção e Ele cura suas emoções. Porque no versículo 3 ele disse assim, ó, Ele te livrará do caçador e do veneno mortal. Não tem pior coisa do que uma calúnia quando se levanta contra você. É o caçador. O veneno mortal, querido, é aquelas coisas que você ouve e fala, e agora, o que eu vou fazer? Mas aquele que está no conteúdo do Altíssimo tem livramento. Ele vai guardar as tuas emoções seguras. Por isso que quem olhava para Jesus via a tranquilidade. E como ovelha muda, Ele não abriu a sua boca. E quando se fala de veneno mortal, ele está falando de traição. Fala traição. Não tem coisa pior. Quem aqui já foi traído sabe o que eu estou dizendo. Mas Deus vai te livrar se você fizer Ele o seu esconderijo. Segundo lugar, Ele vai livrar a tua alma da inquietação, porque Ele te cobrirá com as suas, fala, penas, e sobre as suas asas você estará e encontrará refúgio. A Bíblia diz que a fidelidade do Senhor é um escudo. E Ele disse assim, eu não dependo da fidelidade do homem. Ainda que ele não for fiel, eu sou fiel. Alguém está entendendo isso? Diga glória a Deus. É como um pintinho debaixo das asas de uma galinha, ou como um bebê que está no braço da mãe. Tenta fazer mal a esse bebê. Assim é o que Deus quer fazer com você. Deus livra a sua alma de todo medo. Eu era medroso, tinha medo do escuro, irmão. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, saí correndo no meio da escuridão. Sabe aqueles 35 prostíbulos? Hoje só tem 6. E a gente andando pela cidade, pastor, menino, Deus disse assim, unge essa ponte. E eu, menino, eu falei, Senhor, mas eu não sou nem pastor. Ele falou, mas você está à frente da minha igreja, porque o pastor tinha ido para o Brasil. Eu falei, pastor, posso fazer? Ele falou, faz. Fui lá de madrugada, peguei meu violão, e aonde estava gerando o suicídio, eu ungi e consagrei o lugar e falei, Deus, a partir de agora, esse lugar vai fluir vida. 5 anos sem suicídio. Sabe por quê? Ele te dá estrutura emocional. Ele te deixa inabalável. Com Cristo você salta muralhas. Você desbaratina gigantes. Você entra em guerras que Ele está na frente esperando o exército se posicionar. Em terceiro lugar, quando você faz do Senhor o seu refúgio, Ele te dá livramento do inimigo. Nenhum mal vai te atingir. Desgraça alguma vai chegar à tua tenda. Tenha Covid, mas a minha casa tem o sangue de Cristo. Porque aos seus anjos Ele dará ordem. Caraca. Pergunta para o teu irmão assim, você está com essa moral toda? Quando Deus começou a salvar as prostitutas, e o suicídio parou, e os noticiários começaram a documentar, as pessoas diziam, alguma coisa está acontecendo na cidade. Pergunta para mim se eu queria aparecer. Porque sal só dá sabor. Sal não está em evidência. Quando você dá sabor, todo mundo vai enxergar a água da vida. Fui para o meio do mato e o inimigo falou assim para mim, eu vou te colocar numa cadeira de roda e eu vou te matar. Mas eu estava tão consagrado a Deus. Deus falou assim, mas eu te digo,
nem o osso vai se quebrar. Estávamos com 50 pessoas, você lembra disso? Dia 17 de março de 2011. No mês de dezembro, no mês de novembro de 2010, Deus nos mostrou o tsunami do Japão. Todo mundo falava que eu era louco. Eu falei, não tem problema, vai acontecer. Quando aconteceu, aí todo mundo falou assim, Deus está falando. Só que Satanás falou, vou matar você. Porque ele quer pegar você pela mente. Ele pega uma coisa pequenininha e potencializa essa informação. E quantas pessoas aqui estão aprisionadas numa informação que não é verdade? Não tenha medo. O seu Deus é o seu escudo forte. No dia 17 de março eu saí do trabalho, tinha um carrão 4x4 bonito. Ando que nem um robô, não posso pular, não posso correr, mas sou ousado. Estou feliz porque Jesus está salvando almas, curando vidas. Um ônibus perde o freio atrás do meu carro, bate no meu carro e joga eu debaixo de um caminhão. Eu vi o motor crescer na frente das minhas pernas. Quando eu realizei, tinha bombeiro, eu falei, caramba. Só acordei no médico, o médico falou assim, você pode ir para casa, você não tem nenhum osso quebrado. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro. Eu não estou falando de uma história que eu não vivo. Deus é real. Um ano depois, 10 anos de casado com a minha princesa, alguém está nos levando para Portugal. A pessoa perde o controle do carro e o carro faz vários capotes. Quando nós vimos, eu estava preso no meio dos escombros. Eu perdi a força do braço esquerdo porque eu escondi minha esposa atrás. E levantaram o carro e eu não conseguia sair. Eu estava morrendo, eu sentia a morte. Meu pé ficou gelado. As minhas coxas começaram a ficar geladas. E eu dizia, me ajuda. Não saía porque estava preso o ferro na cabeça. Cortaram. Quando cortaram, eu caí que nem uma gelatina. Meu estômago ficou enorme. Não sentia minhas pernas. E eu me lembrei da profecia. Ele disse, Satanás me pediu para te colocar numa cadeira de roda. Foi dia 17 de março. E eu te livrei. E a morte me pediu a tua vida. Você não vai morrer. Eu falei, mas será que eu vou ficar sem as pernas, Jesus? Ele disse, shh. Chegou o helicóptero. E jogaram um monte de coisa em cima de mim. Eu só queria estar preocupado com a minha esposa. Não sentia nada. Dentro do helicóptero eu realizei a gravidade das coisas. Estou tentando mexer o meu pé não responde. Eu falei, Senhor, eu ainda tenho voz. Eu vou pregar para essa mulher aqui dentro. Alguém entrou dentro do helicóptero. Ardia em fogo e tocou na minha coluna. E me disse, eu te disse que nem um osso vai se quebrar. Eu comecei a mexer dentro do helicóptero. E a mulher disse, você não pode se mexer. Eu falei assim, Deus me deu livramento. Deus me deu livramento. Fala para o seu irmão, Deus é livramento quando você faz dele o seu socorro. Cheguei no hospital, querido. Se coloca de pé comigo. Quando eu cheguei no hospital, 200 pessoas desceram para a igreja para saber o estado do pastor Sidney. E eu acordei com o médico olhando para o prontuário, dizendo assim, quem é você? Você é um artista? Você é alguém famoso? Eu falei, por quê? Porque tem 200 pessoas aí querendo saber quem é você. Quando eu fui falar, entrou minha esposa, que não teve um arranhão. E o secretário da igreja disse, meu pastor, como é que o senhor está? Aí o médico falou assim, o senhor é crente? Eu falei, sou. Ele deu o prontuário para a mulher e falou, não quero entender, isso é coisa de Deus. Porque Deus te livra. E pergunta para mim, para que Deus te livra? Não é para você ser bonzão. Vamos ler o verso 14, dá para colocar aqui? O verso 14 do Salmo. Lê aqui o verso 14 comigo. Vamos lá? Porque a mim... Fala assim, Deus te livra. Para que você seja amigo dele. Hoje não tem fornalha de fogo.
Hoje não tem cova dos leões. Satanás trabalha diferente, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele continua dando livramento. E por isso eu quero fazer uma pergunta. Posso, pastor? Quem quer fazer do Senhor o seu esconderijo aqui? Pode pedir para eles virem aqui, pastor? Você poderia vir aqui para a gente orar por você?